Buenas, mundo! Hoje vamos falar sobre o laboratório e curadoria Marcura. Eu sou Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa, e hoje estamos aqui só para falar dessa nave Marcura. Que alegria! Sejam todos muito bem-vindos, seja para ouvir agora ao vivo ou para ouvir depois gravado, porque a ideia é realmente a gente juntar todas essas informações do Amarcura dos últimos anos para apresentar aqui essa estreia, que é o Laboratório Amarcura, que inicia dia 21 de junho. E essa jornada ela tem várias magias e detalhes, e esse é o motivo de eu estar aqui compartilhando essas informações com vocês hoje. Buenas, Michele, bom dia, Silvia, Carla, todo mundo que tá chegando aqui. Vamos lá, então, vamos contar uma história primeiro, uma historinha. Essa historinha é a historinha do Amarcura. Ali, por volta de 2018, já tinha praticamente uma década que eu estava estudando astrologia, tarô, simbologia, arquétipos femininos. Já trabalhava em 2018 com muitas questões relacionadas ao feminino, porque conforme eu ia passando pelas minhas travessias, experiências e descobertas e fazendo alguns estudos, eu sentia muita vontade de estar junto com outras mulheres e movimentar, como eu sempre falei, mexer o caldeirão. E eu passei por várias linhagens de estudos ao longo dessa fase aí do início do meu despertar com esse trabalho ali em 2008, para uma década depois, em 2018, quando eu comecei a sentir aquela estruturação das informações vindo de fato ao meu encontro. Então, passei pelo xamanismo, passei por várias linhas espirituais relacionadas à Umbanda, passei por várias experiências conectadas com várias linhagens de magia. Então, foi um processo muito conectado à espiritualidade e, ao mesmo tempo, essa necessidade de juntar uma informação de um livro com outro, e aí foi se formando uma viagem autodidata rumo a esses assuntos do universo. Né? Com o que eu trabalho? Com o universo. Então, essas informações elas foram fazendo ligações e insights tão profundos que eu comecei a anotar muitas coisas, né? E aí, isso aqui dá um curso inteiro do Amarcura, isso aqui dá outro. E aí eu comecei com vários caderninhos, então na minha bolsa sempre tinham e tem até hoje muitos caderninhos, e eu vou juntando essas informações e elaborando essa conexão da astrologia, do tarô, e aí vieram as terapias integrativas. Os florais, o reiki, a cura quântica, o Magnify Healing, entre tantas outras formações que foram chegando até a mim nesse período, e eu fui entendendo que aquilo ali era a cereja do bolo para que a gente pudesse trabalhar essas programações internas que vêm no nosso mapa astral. Tem programações que são para nos impulsionar e tem programações que são para nos aprisionar, e a gente precisa entender e elaborar essa estrutura do nosso mapa astral para causar a tal da falha na Matrix. A simbologia do tarô, ela vinha trazendo elementos alquímicos que são importantes da gente tomar consciência para que no dia a dia a gente saiba reconhecer os nossos processos emocionais através do elemento fogo, água, terra, ar. E aí vinham os conhecimentos
de toda a nossa estrutura sutil, de toda a nossa anatomia sutil. Então, nós não temos só um corpo físico que já é extremamente complexo de ser estudado, compreendido, né? A gente tem um universo inteiro dentro da gente, e esse é o veículo que a gente usa na nossa passagem aqui nessa dimensão, e ele é extremamente denso e complexo, e ainda assim ele faz ponte para várias outras estruturas, vários outros corpos sutis. E esses principais, quando a gente começa a entender essa anatomia sutil, que a gente tem um corpo mental, tem um corpo emocional, tem um corpo astral, e assim vai, em muitas camadas, se desdobrando, a gente consegue, através dessas informações, dessas dimensões, entender onde é possível desprogramar, restaurar aquela informação que está na base do nosso mapa astral. Então, ali em 2018, quando eu já estava atendendo com todas essas frentes, eu sentei um dia e fiz o círculo, né, do zodíaco, ali dividido em 12, e comecei a puxar para cada casa, para cada espaço, como a gente fala, cada fatia da pizza, né? Eu comecei a puxar essas informações do que eu tinha estudado ao longo daquele trajeto. Bom, aqui nessa área a gente tem relacionado esse arquétipo dessa deusa, tem relacionado essa simbologia, isso aqui atua em tal corpo, e obviamente não foi uma coisa linear, racional. Simplesmente sentei ali com minha canetinha, despretensiosamente, com meu cafezinho sempre, e ali naquela folha tá cheia de marcas de café, porque eu acho que eu ia tomando um golinho de café, e dizendo, falando, isso aqui faz sentido, e aí conectando. Então, a gente pode entender isso como uma canalização, como um acoplamento de informações, foram vários níveis nesse processo, e a princípio, quando essa estrutura da Amarcura veio, né, que é esse desenho que vocês conhecem da logo, que é essa estrutura do zodíaco, com um sol no meio, que também tem a borboleta, porque, né, é ela, nesse processo de transformação todo que vai trazendo essa frequência, e ao redor tem algumas cores, que são os frequenciamentos dessa parte da anatomia sutil. Então, são energias, são vibrações, são frequências que estão associadas aos chakras e outros pontos energéticos do corpo. Então, para mim, aquilo ali chegou como um bloco de informação completa. Mas eu ainda estou no processo de decodificar e realmente eu tenho tanto amor pela Amarcura, porque essa foi a informação que veio, né? O que a gente tem no ponto central de tudo? O amor. Então, eu tenho tanto... Esse é o meu projeto de vida, né? O Amarcura é o meu projeto de vida. Então, eu tenho tanto para trocar, tanto para experienciar dentro dessa elaboração que foi feita, que eu sigo aprendendo. A cada atendimento eu recebo uma informação a mais e eu fico extremamente grata pelas pessoas que confiam em fazer essas consultas do Amarcura, porque as informações que me chegam é sempre uma aula, né? Quando alguém me autoriza a adentrar esse espaço sagrado, esse campo eletromagnético do qual a pessoa experiencia a vida, ali eu tenho uma biblioteca toda, e não é para trazer para a Amarcura, mas é para devolver para as pessoas, e é isso que eu falo, né? Eu fui sistematizando esse formato, essa linguagem de atendimento, para que eu possa reunir o máximo de informações, de recursos, para devolver para as pessoas aquilo que pertence a elas, e elas esqueceram, elas deixaram pelo caminho, elas abandonaram, enfim, cada um com a sua história, de alguma forma, tem a necessidade, sente esse desejo, impulso, vontade de resgatar uma parte essencial para que as coisas façam um sentido amplo aqui nessa experiência terrena.
Enquanto eu vou fazendo isso comigo, eu vou fazendo isso ser cada vez mais claro e consistente e transformador para aquelas pessoas que chegam para o atendimento comigo. Então, nesse processo, inicialmente, o Amarcura, ele veio ao mundo, acho que em agosto de 2018. A Ali, a Alegria de Jesus, junto com a sua equipe ali na época, no seu antigo espaço, foi a doula do Amarcura, porque ela foi a primeira a receber essa proposta para uma vivência de, em média, 30 pessoas. E ali eu entendi que a gente tinha uma força criativa muito grande, e eu entendi o que era o Amarcura e qual era a potência dele, para além daquilo que eu tinha percebido, escrito, acoplado de informação ali, naquela vivência. E, inicialmente, então, o Amarcura, ele passou a ser 9 atendimentos como uma proposta de autogestação. Então, em 9 ciclos, você experienciaria 9 portais. A gente entra numa camada de um assunto, de uma área, depois em outra. E depois de fazer várias experiências, eu não faço ideia, milhares de consultas mesmo, porque tiveram épocas onde eu sentia que isso precisava ser tão elaborado, tão trabalhado, tinha tanta energia de transformação em movimento, que eu atendia muitas pessoas ao longo do dia e surgiam situações que eu nem consideraria como uma possibilidade de atendimento e de experiência. E naquele ano de 2018 até ali 2020, era essa estrutura que eu vivenciava nos atendimentos. Então, todas as pessoas que chegavam para fazer um mapa astral, por ter me conhecido como astrólogo, um tarô, por ter me conhecido como taróloga, ou uma terapia integrativa, por ter me conhecido como reikiana, elas recebiam a Amarcura. Então, em 2020, essa estrutura ela virou uma proposta de 6 portais, né? Eu adentrei, recolhi algumas partes desse processo, e esses 6 portais eles começaram a ser trabalhados dentro das 12 casas do zodíaco. Então trabalhamos em eixos, eixo Áries e Libra, eixo Touro e Escorpião, eixos dentro de cada encontro. Por isso se tornaram 6. Então essa atualização ela veio ali com o nascimento do meu terceiro filho, com o início daquela pandemia, com todo um processo de transformação e de uma chegada de uma outra frequência. Então eu senti como se fosse uma outra onda do Amarcura, e ali, com toda aquela concentração energética especial que aconteceu no ano de 2020, eu comecei a acessar uma outra parte desse trabalho, muito mais profunda, e comecei a criar um espaço-tempo para preencher aquele conhecimento de amor, para preencher cada consulta com uma energia específica que eu sentia que, apesar de a gente falar de todos os signos, de planetas, do mapa astral, do tarô, de todas as nossas funções aqui energéticas, eu sentia, a partir daquele momento, que o centro da questão estava aqui, ó, pulsando no cardíaco. Não só no cardíaco, mas as conexões que a gente faz com o coração aqui. Eu senti esse pulso vindo do coração. E aí eu comecei a aprofundar os estudos realmente nessa estrutura tanto da anatomia física quanto da sutil, em relação ao chakra cardíaco, às funções, a todas as camadas, aos processos, às câmaras escuras do coração, a chama trina, a todas as energias que dizem respeito a esse pontinho por onde a nossa alma entra no corpo físico e por onde ela sai quando a gente finaliza a nossa etapa aqui nessa dimensão concreta.
todos os mistérios que tem dentro desse portal central, que é a nossa entrada e saída da vida. Então isso começou a me interessar muito e eu entendi que o Amarcura, na verdade, ele é uma forma da gente enxergar a si e ao mundo. E essa percepção, ela vai sendo trabalhada na medida em que as nossas barreiras emocionais vão sendo ajustadas, na medida em que nós vamos nos liberando de todas as camadas de proteção, de mágoa, de raiva, de todas as dinâmicas emocionais que nos impedem de enxergar as coisas como elas são, por amor. E aí vem a confusão, né? Quando eu falo da questão do amarcura, do amor, o nosso conceito, principalmente ocidental, ele é extremamente, vamos lá, distorcido. Ele é extremamente distorcido, porque o amor, ele é uma potência criativa, ele não tem nada a ver com ser bonzinho, com falar bonitinho, com passar por cima da realidade, com não olhar para as situações, com olhar sob uma lente cor-de-rosa, com ignorar a sombra que tem toda a sua força. Então o amor, ele é uma potência. E o Amarcura, ele é essa potência criativa. Então, se essa frequência, ela é projetada no sentido de enviada de um coração para o outro, quanto mais a gente tiver clara essa possibilidade de percepção, quanto mais clareza a gente tem da nossa dinâmica, do nosso autoconhecimento e reconhecimento, melhor a gente entende o amor para além dos conceitos, e sim a dinâmica toda que opera nessa função primordial que nos conecta com a nossa essência, com a nossa espiritualidade, com a nossa alma, e faz com que a gente realmente sinta-se vivo. Então essa forma de enxergar a si ao mundo através do Amarcura é uma prática de autocura. Você sempre vai passando pelas experiências e trazendo de volta aquilo que é seu, trazendo de volta a sua energia, fazendo os processos para diminuir a distância entre aquilo que você está experienciando e aquilo que você é. Então, se o centro ele é o coração, a gente tem todo um trabalho alquímico mesmo para acessar todos esses conhecimentos antigos através de uma conexão interna. Nem sempre essa conexão interna, ela precisa ser feita nos moldes que a maioria das pessoas, principalmente agora, nessa era digital e nessa fase de modernizar todos esses assuntos, não é nesse ideal, onde você precisa ser iluminado, onde você precisa entrar em estado de meditação, onde você precisa fazer retiros, tudo isso é recurso. Mas esses conhecimentos antigos, eles podem estar muito mais próximos de você acessar, sem ter nenhum título para isso, sem ter nenhum mérito espiritual para isso, sem ter pago milhões de reais para isso, muito mais próximo. Então, quando se trata de uma energia que já está criada, que já existe, tudo que a gente precisa fazer é limpar as barreiras que nos impedem de acessá-lo. Não é ficar enlouquecendo para tentar criar uma realidade ideal, e quando você estiver nessa realidade ideal, aí sim você vai ser feliz, você vai ter conhecimento, você vai ser espiritualizado, você vai ser isso e aquilo. Então tem um caminho que ele não é mais fácil, nem mais curto, nem mais suave, mas ele é o caminho para atender realmente esses conhecimentos que estão no coração de cada pessoa. Então, se trata de uma energia que já está criada, se a realidade toda já está criada, a gente precisa descobrir como acessar, como desfazer essas dinâmicas emocionais
que nos fazem percorrer sempre os mesmos padrões de caminho, sempre repetindo os acessos e fazendo com que a gente se desvie dos lugares, dos espaços, dos eventos aonde a gente poderia resgatar a nossa autonomia, a nossa energia e esses conhecimentos mais profundos. Então, o processo, ele realmente tá, a energia toda já está criada, o campo já está criado, a realidade já está criada. O que eu preciso fazer? Eu preciso reconhecer, eu preciso ter recursos para reconhecer e então resgatar essas minhas partes. E esse é o processo de fato da Mercúria. Quando eu chego nessa interação com o meu mundo interno, entendendo ali que eu vim com uma programação, mas é tudo predestinado, como é que se fala? Inalterável, fixo? Não. Mas se você não conhece a possibilidade de não ser, você também não consegue acessar outras realidades. Então, tudo isso que a gente está vivendo, até mesmo iniciando pelo nosso olhar, né? Eu olhar ali, hoje a lua tá aparecendo ali no meio desse céu azul, eu tô vendo como o vento balança as árvores, eu olho para algumas situações e eu tenho conceitos sobre ela. Todo o nosso olhar foi programado para entender a realidade de uma determinada maneira. A gente ainda vê alguma diferença entre as questões culturais, por conta desse olhar treinado. Cultura é como as coisas funcionam por aqui. Então, a nossa cultura aqui, humana, ela é treinada para ver uma realidade programada. E a gente só consegue realmente desprogramar algumas situações que parecem inalteráveis quando a gente treina essa limpeza, essa restauração interna e começa a fazer isso pela gente. Então, eu começo a restaurar os registros que eu tive de infância, eu começo a restaurar as experiências de relacionamento, eu começo a restaurar as minhas crenças em relação à matéria, eu começo a fazer esse programa trabalhar ao meu favor. E essa é a ideia de conhecer a nossa programação astral. Não é para você seguir, quero descobrir o meu propósito de vida. E se você descobrir que você tem vários propósitos de vida, mas o que você precisa saber é uma coisa um pouco mais simples, que é um jeitinho de olhar para as coisas, que é uma forma de receber essas energias, que é algo que você não precisa olhar fora, mas que está ali realmente dentro te mostrando coisas sobre você. É voltar esse espelho do que eu preciso fazer para o que eu preciso ser e começar a fazer esse processo. Então, essa programação, ela precisa e pode trabalhar a favor da nossa evolução. E esse processo só é possível quando a nossa razão de fazer as coisas, a nossa razão de motivação, a nossa motivação de atender algumas situações dessa programação, ela é o amor. Então, tem muitas situações que a gente dificulta para entender e a única pergunta que a gente precisa fazer é: por que eu estou fazendo isso? Para quê? Eu realmente estou fazendo isso por amor ou tem algo dentro de mim que eu não sei o que é, que eu não reconheço, que eu não dei nome, mas me motiva a fazer essa busca incessantemente? E a motivação não é o amor. Ela pode ser raiva, ela pode ser inveja, ela pode ser carência, ela pode ser uma série de artefatos que vão dificultando e distanciando o propósito real, que é fazer as coisas por um sentido, trazer um significado. Enquanto a gente não consegue realmente entender a interação desse mundo interno com o mundo externo, a gente vive numa grande separação, a gente vive nessa grande dualidade. Então, nesse momento, veio essa atualização para o laboratório e curadoria a Mercúria. Nesses últimos anos de atendimentos individuais e vivências, eu realmente recebi
uma grande quantidade de mulheres, muito mais mulheres do que homens. Isso não significa que eu só trabalho com mulheres, mas significa que a minha linguagem se aproxima muito mais de restaurar algumas memórias, fragmentos e conexões que as mulheres têm dentro da sua linhagem. E isso é muito mais fácil delas sentirem ressonância por conta da proposta desse trabalho, né? O que precisa ser restaurado entre aquilo que foi separado de masculino e feminino, do visível e do invisível, do que é um mundo mágico do mundo concreto, todas essas, desde arranhões até feridas profundas que nos colocam nesse estado de separação, ele entra em ressonância com separações internas que a gente tem dentro da gente. Então, nesses últimos anos, nos atendimentos, eu começo a entender que a minha linguagem ela é direcionada, sim, para mulheres, mas que o meu trabalho ele já não é mais o mesmo daquele início de quando eu fazia a Roda das Deusas, de quando eu estava conectada com tudo isso que eu vou colocar entre aspas, sagrado feminino, e que eu fui desvendando muitos mistérios dentro desse aspecto, entendendo que o meu trabalho ele não ia continuar dentro desse molde, dentro desse conceito e numa programação que atendesse interesses que não são realmente os femininos. Esses círculos e essas situações relacionadas ao feminino, na verdade, elas atendem interesses do patriarcado, elas aumentam muitas vezes essa situação de separação, de divergência e colocam ainda mais obstáculos emocionais para as mulheres acessarem a informação que é necessária e para que os homens acessem as informações que são necessárias para que haja realmente essa força de integração. Então, fui me desvinculando de muitas egrégoras e seitas e caminhos e linhagens durante esse período, então, de atualizações do Amarcura nos últimos 3 anos. Entendi que por mais conhecimento, informação e estudos e milhares de cursos e, né, tá rolando um excesso de distração e mesmo aquelas mulheres, principalmente mulheres, que estão muito dedicadas a esse processo de autoconhecimento, elas estão dedicadas num nível frequencial que, como eu já disse em alguns momentos aqui, são níveis frequenciais metálicos, ou seja, tem toda uma manipulação para a informação chegar. Tem toda uma forma, uma novela, um conceito, um discurso, uma narrativa para você comprar aquela informação, para você comprar aquele ritual, para você comprar aquela dinâmica. E aquilo ali só vai te dando uma falsa sensação de expansão, de evolução, de poder, de conhecimento, enquanto, na verdade, você está se blindando e se distanciando muitas vezes do que você realmente precisa fazer aqui. E, enquanto isso, você está se enchendo de uma carga informacional, de uma carga energética que não está a serviço da sua evolução, de você com você mesma, daquilo que você tem para entregar ao teu redor, não é compatível com a informação original, com a tua essência. E aí o que você tem quando você tem um acúmulo energético de informações, por mais sagradas que elas pareçam? O que você tem ali? Você tem um prato cheio para quem quiser manipular. Você tem um prato cheio para entregar a sua energia para seres, para lugares, para egrégoras, para camadas e dimensões que você nem sequer sabe que existem e que estão usando da sua energia para chegar onde querem. E aí isso começou a ficar um pouco assustador para mim, no sentido de, gente, isso está acontecendo demais. Em todos os atendimentos eu comecei a acessar questões, e aí eu comecei a fazer uma grande limpeza na minha vida, como eu falei, enquanto eu estou a serviço da cura, eu também estou a serviço da minha própria cura. Eu comecei a fazer grandes cortes e
e grandes transformações na minha vida e falei, opa, estamos mexendo em tudo isso aqui, né? Estamos desvinculando muitas informações aqui e o negócio está aprofundando. Então, qual é a proposta? Resumidamente, fazer um resgate de si mesma, resgatar as suas partes que estão vinculadas a relacionamentos, contratos, situações profissionais, situações emocionais, questões do passado, em qualquer linha do tempo, que te impedem de acessar a razão reta, no sentido de vertical, para fazer as coisas por amor, para conseguir viver num fluxo aonde você vai fazer as suas escolhas por amor. E não porque tá carregando um fardo, não porque você acha que é culpada, não porque você acha que tá em dívida, não porque você acha qualquer coisa, porque aquele sentimento tá confuso. Então, nesse processo, realmente, a gente diminui essa noção de separação, porque a gente começa a resgatar partes que são nossas. E isso é feito realmente, é porque é muito real. Isso é feito a partir do nosso sistema, da nossa energia, da nossa condição e predisposição a trabalhar essas informações através da informação, através da experiência, através da nossa história, através do reconhecimento de como essas energias estão acontecendo na minha vida. Então, quando eu reuni algumas informações que para mim foram assim a cereja do bolo e tive algumas experiências recentes também, eu senti vontade de compartilhar com um grupo específico de pessoas. Esse grupo específico de pessoas não é um grupo que precisa ter um conhecimento especial, que precisa atender a uma necessidade, a saber sobre astrologia, saber sobre tarô, estar compatível nos mesmos conhecimentos ou qualquer coisa. Esse grupo específico de mulheres é um grupo de mulheres que está sentindo essas mesmas interferências e distrações, que não está mais a fim de perder tempo nem com os próprios emaranhados, mas está extremamente disposta a trabalhá-los, e nem com os emaranhados externos, mas está extremamente disposta a encará-los. Então isso foi elaborado para ser um laboratório, porque é um experimento sim, e como eu falei para quem já está dentro desse laboratório, não é para que cheguem mulheres que sejam cobaias desse laboratório, é para que a gente experiencie esse processo alquímico juntas, e se torne realmente aquela alquimista que sabe promover a própria autocura. O que eu posso fazer dentro desse grupo, dessa comunidade, dessa tripulação, é oferecer e compartilhar aquilo que eu vim estudando nesses últimos anos, e principalmente desde 2018, quando eu formatei o Amarcura, dentro dessa estrutura que eu entendi que tem um funcionamento, ou seja, abre um espaço-tempo onde você consegue identificar o mesmo tipo de ciclo, o mesmo tipo de padrão. E qual é esse padrão? Esse padrão é o seguinte: nós temos 6 ciclos principais, né? Se a gente for olhar então o nosso mapa do zodíaco, a gente tem tanto o mapa do nascimento, que é o momento em que você nasce, é um reflexo do céu do momento. Então você registra aquela fotografia, você tem ali aquela plataforma de informações, porque você vem refletindo aquele céu, e aí você passa toda a sua jornada dando voltas ao redor daquela plataforma e cumprindo as suas funções, entendendo as suas energias e frequências através de experiências. Isso é uma espiral. Cada aniversário a gente tem essa
esse padrão, né? Porque a gente foi inserido aqui dentro de uma linha do tempo onde a gente funciona através de estações, de horas, de dia e noite e assim vai. Então, se a gente dividir essas 12 áreas, 12 signos, 12 casas, num eixo de 6, nós temos 6 ciclos, 6 operações, 6 forças. E aí, a primeira, ela sempre vai iniciar com um chamado para a nossa natureza individual. A primeira parte do ciclo, que seria conectado então a esse eixo Áries e Libra, ele sempre vai iniciar mexendo em algum processo da nossa autoestima. Então, para a gente saber que a gente está aqui, né? Assim que a gente chega, a gente recebe um corpo e a gente tem toda uma perspectiva de mundo a partir de como nós somos olhados, nós somos reconhecidos como seres humanos, como pessoas, como uma criança, como uma menina, um menino e assim vai. Então, a nossa natureza individual é a nossa natureza criativa. Depois, a gente tem como ver as múltiplas possibilidades das situações. E o exercício para o nosso crescimento, além de entender que eu sou assim, eu me identifico como essa criatura aqui, eu preciso exercitar a confiança, eu preciso confiar naquilo que está sendo uma possibilidade de crescimento, de desenvolvimento. Depois, numa terceira fase, eu posso escolher algo e fazer, para manifestar aquilo que eu acredito ser a minha verdade. Depois, num quarto ciclo, eu preciso perceber se aquilo que eu escolhi e aquilo que eu manifestei está alinhado com o meu processo, está alinhado realmente com aquilo que eu estou fazendo, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu quero dar continuidade. Então, eu passo ali por um processo de enraizamento e de começar a realmente se desenvolver. Depois, num quinto processo, eu vou reconhecer qual é a estação, seja uma estação de rádio, qual é a frequência que está sendo emitida, ou qual é a estação, né, como verão, inverno e assim vai. Reconhecer como é que está o cenário, qual é a potência disso que eu estou fazendo para esse cenário aqui. E depois, na sexta fase, a gente vai realmente para um portal de autonomia, que é a colheita, também é a semeadura, também é um momento onde a gente multiplica. Então, veja só, do ciclo 1, do portal 1 até o 6, eu tenho tanto aqui o resuminho da nossa jornada do herói, da nossa jornada de vida, que é o nascer até morrer, quanto eu tenho num micro universo, num micro espaço, o que acontece quando eu resolvo acender uma vela. Cada pequena atitude nossa tem exatamente esse ciclo. Eu vou fazer porque eu me reconheço, eu reconheço a minha natureza, eu vejo a possibilidade, eu escolho e manifesto, eu faço isso alinhado com o que eu escolhi e manifestei, eu reconheço a potência e depois eu colho e semeio para que aquela energia continue. Então, é exatamente esse processo que a gente vai ter o prazer de trabalhar ao longo dos próximos 6 meses no laboratório e curadoria Mercúrio. Então, a parte do laboratório eu expliquei, a gente faz realmente todo esse experimento alquímico através dessas informações, usando as analogias com a parte mais básica da astrologia, para que a gente possa entender que existem informações que são programadas e a gente tem que no sentido de tem a possibilidade de usar essa programação a nosso favor. Depois, com a parte básica dos arcanos do tarô, para entender que tem simbologias que estão alinhadas a isso. E com essa parte de conhecer profundamente esse sistema. Porque a gente pode achar que sabe muitas coisas, ou já ter ouvido falar tantas vezes que está familiarizado com aqueles conceitos, com aquelas
informações principalmente sobre chakras, sobre sistema energético, sobre vibrações e frequências. Você sente aquelas informações, mas como elas atuam realmente? Qual a diferença que faz saber disso quando você está no dia a dia, quando você está experienciando o cotidiano? E a gente realmente trabalha isso a cada portal. Por isso, é uma curadoria do Amarcura. E quem me emprestou esta palavra curadoria também foi a Ali Jesus, que estava comigo lá desde o início no Amarcura. Então, a curadoria é realmente pegar todos esses pontos principais que foram elaborados e entregar aquilo de uma forma que seja mais fácil das pessoas assimilarem. E aí vem realmente a parte prática. O que é o Laboratório Curadoria Amarcura? É essa comunidade de mulheres dispostas a resgatar suas partes e usar como recurso a astrologia, o tarô e essas informações energéticas, entendendo melhor a si mesma. Não é como nos atendimentos individuais, onde a gente vai olhar um mapa individual, vai aprofundar aquelas 6 etapas, aqueles 6 portais, de uma forma onde realmente venham todas as informações dali, sejam trabalhos energéticos específicos. A gente vai trabalhar como equipe, como uma equipe que sobe numa nave e vai viajar por aí, tem alguns recursos, informações e acessos para serem feitas, e é realmente essa a sensação. Então, qual é a função disso? Que a gente tenha uma estrutura para fazer essa jornada. O Laboratório Curadoria não é um curso de formação, mas ele atende também aquelas pessoas que sempre perguntam: quando você vai dar aula de astrologia, quando você vai dar aula de tarô, quando é que você vai falar mais da lua, de determinados assuntos que você fala um pouquinho por aqui. Atende também, porque é uma forma de eu passar esses conhecimentos e mostrar: olha, eu vejo assim, eu enxergo dessa forma. Pela minha experiência com esse trabalho, as coisas funcionam por aqui. Faz sentido para você? Daí você recebe e vê o que você faz com essa informação. Porque aí a gente tem essa estrutura para dividir, somar, compartilhar esses conhecimentos. E essa estrutura ela vai ser a mais simples possível e eu vou contar por quê. Porque eu quero receber cada mulher que chega. Porque eu sei que é um grupo pequeno de pessoas que realmente está entendendo agora, nesse momento, qual é a proposta do Amarcura. Seja porque já passou por atendimentos individuais e experienciou, seja porque tem ressonância com a minha fala aqui, seja porque sente, seja qual for o motivo. Eu sei que agora é o momento de trabalhar com um grupo pequeno e eu quero fazer toda essa dinâmica de receber um por um, de ler o formulário e ver quais são os interesses, quais são as dinâmicas que estão sendo vivenciadas para que eu possa dar esse suporte, esse apoio e sustentação energética ao longo de 6 meses. Não é para você entrar numa plataforma, deixar rolando aquelas informações e daqui a um ano querer rever. Não é para você acessar aquilo no automático e ser mais uma coisa para se distrair. Então, tem um monte de coisa que não é. O que é isso, essa estrutura onde a gente realmente vai estar junto e poder compartilhar sobre esses assuntos e, como todo o processo do Amarcura é um lugar de ativação de potência criativa, de transformação, é para se preparar realmente para não só ler sobre esses assuntos e sobre esses portais, mas entender que tem ativações energéticas que são feitas mensalmente ao longo de 6 meses e que vai, sim, transformar a sua percepção. E aí, quando você vê, as coisas estão muito diferentes de como elas estavam antes de subir nessa nave do Laboratório Amarcura. Como é que vai ser essa estrutura? Essa estrutura vai ser um grupo de WhatsApp, bem simples, para não ter aquela complicação de mas não tenho Telegram, mas não tenho, mas tenho dificuldade de acessar tal plataforma, não sei o quê. Grupo do WhatsApp. Neste grupo do WhatsApp, que eu vou fechar no dia 15 de junho, as inscrições vão até 15 de junho. O que eu vou fazer? Todo dia 21
de cada mês, começando dia 21 de junho, eu vou compartilhar uma aula sobre astrologia, uma aula sobre tarô, um material, que são aqueles e-books que eu amo fazer e me dedico, porque são ativações simbólicas lindas, um material sobre anatomia sutil e sobre o portal do mês, né? Então, toda essa parte da astrologia, do tarô e desses escritos vão estar conectados com aquele primeiro portal. Então, dia 21 de junho, dentro desse grupo, eu vou compartilhar esse ingresso ao portal da autoestima, que está relacionado ao arquétipo de Afrodite, que está relacionado com o chakra coronário, que está relacionado com o eixo Áries e Libra. E se você não está ali dentro dessa conexão de pontos, você vai falar, meu Deus, mas que bagunça é essa que está sendo feito? Que monte de assunto que é esse? Não, é uma coisa só, com nomes diferentes para serem reconhecidos dentro e fora. Então, nessa dinâmica, dia 21 de junho, eu começo a compartilhar. Quando eu compartilho o material dentro do grupo, ali eu vou passar a data que vai ter o encontro online. Então, a gente precisa ter essas prosas sustentadoras, conhecer essas mulheres, porque eu já disse para algumas de vocês aqui, eu escuto algumas histórias e começaram a rolar umas demandas de eu quero falar mais sobre isso, mas será que tem alguém com uma história como a minha? Mas é tão difícil, eu me sinto tão sozinha. Tem mulheres que precisam se conectar, que estão aqui fazendo a Mercúria comigo num dia, ou às vezes até no mesmo dia que a outra, e eu falo, se essas duas se encontrassem, ia ser muito bom. Então, a ideia realmente é ter esses encontros online. Ainda vamos ver se vai ser no Zoom ou no Meet, mas eu vou passar, olha, vai ser sempre num sábado ou num domingo pela manhã, para que todo mundo possa se organizar e não ficar de fora. Eu ainda não sei se eu vou deixar esses encontros online gravados, porque eu quero que todo mundo se abra, nesse sentido de compartilhe, use esse espaço com segurança. E às vezes ficar gravado é uma coisa, né, desnecessária. O que precisa ficar gravado são as aulas, não as conversas. Então, nesse sentido, eu acho importante a gente entender também que, além de todo esse conhecimento, tem essa criação de uma comunidade. Não é uma egrégora que fica a serviço da Vanessa. Não é uma egrégora que vai ficar doando energia para Vanessa, como eu vejo muitas situações de egrégoras femininas acontecendo. Eu não sou a matriz, o Amarcura é. E o Amarcura é uma coisa que eu participo, que eu interajo e eu vou criando aqui na matéria. E quanto mais pessoas recebendo essa potência criativa, mais autonomia. Então, dia 21 de junho a gente começa ali, falando dessa natureza individual, trazendo os materiais para dentro do grupo do WhatsApp, marcando esse encontro online para sempre acontecer no final de mês. Depois, e ali dentro desse material, gente, não pensem que porque eu tô falando que é astrologia básica e tarô básico é básico, né? Não é superficial, tem simbologia, tem alquimia, tem toda essa conversa de programação consciencial. Não vou subestimar ninguém, vocês fiquem com aquilo que faz sentido, mas tá na hora de organizar esse conteúdo mais profundo e não deixar ninguém perdido aí só porque, eu não conheço isso, eu não conheço a palavra, eu não sei disso, ou isso aqui não foi do jeito que eu aprendi, enfim, né? Depois, dia 21 de julho, passado esse primeiro portal da autoestima, aí a gente vai lá para aquela parte de vamos começar a ver as múltiplas possibilidades. Então, dentro do grupo do WhatsApp, tem mais uma aula sobre astrologia, sobre tarô, tem mais material sobre esse portal do mês, tem exercício criativo, tem indicação de filme, de livro, tipo um clubinho. Por quê? Não quero encher vocês de conteúdo, de informação, mas às vezes a gente passa por um processo e ter aquilo ali, aquela informação depois, né? Aquele filme que foi indicado, aquele livro, vai fazer todo sentido. Então, eu só quero deixar
essas coisas mais dispostas, mais à mesa, para que ninguém venha com a desculpa de, mas eu não sabia, mas eu não tinha visto, mas eu não entendi, né? Então, de novo, em julho a gente tem mais dessa mesma dinâmica, e aí a gente vai para o portal 2, dia 21 de julho, para trabalhar confiança. Eixo Touro-Escorpião, chakra raiz. E vocês vão perceber que se no portal 1 a gente trabalha o coronário, no portal 2 a gente trabalha o chakra raiz. Se no portal 3 e assim vai, a gente vai fazendo todo o processo de trabalhar a energia de cima e de baixo até chegar lá no coração. Então, nesse portal de 21 de julho, a gente vai trabalhar esse eixo da confiança, que é o eixo Touro-Escorpião, dentro do mapa que está relacionado ao chakra raiz e ao arquétipo de Perséfone. E aí foi todo o estudo que eu fiz relacionado a essa parte. Depois, no dia 21 de agosto, entramos já no portal 3. Aí, vocês estão se arrepiando, estão achando uma delícia, estão achando gostoso, né? Pois eu também. Ai, que bom, tinha vários comentários aqui que eu me empolguei e nem parei pra ler, mas que bom. Eu não posso ler comentário porque eu tenho medo de sair daqui. Então, aí no portal 3 realmente o momento da gente se arrepiar, porque é a metade do caminho. Aí vocês já vão estar entendendo melhor o que é a proposta da Mercúrio, já vão estar vivenciando essas transformações e pensem assim, ninguém tá ali sozinha, vocês estão lá com as suas equipes energéticas espirituais, com toda a sua galera, né? Toda a sua galera passa também por esse frequenciamento da Mercúrio, recebe um amorzinho ali, um combustível. Estaremos umas com as outras. E todo esse processo, ele vai sendo frequenciado na medida daquilo que você se abre, daquilo que você tem disposição para liberar, principalmente, e daquilo que você intenciona resgatar. Que partes suas você coloca de intenção para resgatar? Essa vai ser uma conversa ainda, mas já é importante olhar para qualquer coisa que a gente faça, que parte sua você está intencionando resgatar. A gente fala aqui nos oráculos semanais, resgatar aquela parte criança, aquela criatividade, resgatar a tua parte individual, resgatar aquela força, resgatar qual parte sua. Porque para essa parte ser resgatada, tem uma ali que precisa ser liberada, tem uma que não vai mais continuar. E aí, de repente, você vai ver que tem pessoas indo embora da sua vida, que tem situações que estão finalizando, que tem coisas que ficaram mais difíceis, que tem coisas que ficaram mais densas, porque é assim mesmo. É um negocinho gostoso da liberação, né? São os desafios que vão acontecendo. Então, quando a gente chega ali no 21 de agosto, nesse terceiro portal, a gente vai abrir caminhos para a verdade, trabalhando o eixo Gêmeos e Sagitário. E aí a gente vem com o arquétipo de Atena. Aí a gente vai trabalhar o chakra frontal. Aí você começa a ver as coisas. Aí você começa a tirar uns véus da realidade. Aí você não entende muito bem. Daí você vai lá nos materiais e fala, Aí você vai lá, olha um pouquinho do teu mapa. Se você já fez um atendimento comigo, você já vai ter um direcionamento. E aí a coisa começa a se costurar no meio do caminho e as experiências começam a ficar mais claras. Michele tá dizendo que a galera fica animadona, tipo treinadores com atleta. Pode ser assim também, o negócio é que a gente esteja animado, porque essa é a primeira energia que a gente trabalha, né? Como é que abre caminhos para a Mercúrio? Sem tesão não há solução, e a gente precisa realmente desse ânimo, desse lugar de tô disposta. Mesmo que a coisa não seja tão clara no começo, essa disposição é o dispositivo do coração falando, é aqui ó, vamos lá. E aí a gente vai, então, no dia 21 de setembro, para o quarto portal de percepção. Agora eu percebo. Agora eu começo a trabalhar o eixo Caranguejo Capricórnio, frequenciar o arquétipo de Deméter,
e trabalhar chakra sexual. Ali realmente é aquele ponto onde a gente vai estar fazendo liberações mais intensas de informações que ficam acopladas ali no chakra sexual, de antigos relacionamentos, de energia sexual, de todo um processo que nos impede de usar esse eixo provedor, criativo, e faz com que a gente perceba as coisas de uma forma condensada, de uma forma dura, enrijecida, num extremo ou no outro. Depois, no quinto portal, dia 21 de outubro, a gente vai trabalhar a potência no eixo Leão-Aquário, e aí a gente já tá ali mais envolvida com o arquétipo de Ártemis, vai trabalhando essa potência, tá mais solta, tá mais no processo da individualidade, tá estruturado nesse processo, e aí a gente tem o chakra cardíaco, para depois ir para o sexto e último portal, dia 21 de novembro, com a energia de abre caminhos para autonomia, o arquétipo de Hera, o eixo peixes e virgem, trabalhando o plexo solar. Então, é o momento onde a gente acabou de fazer as liberações ali desse cardíaco, a gente vai ter muitos materiais bem interessantes nessa fase de finalização, porque eu vou fazer todo um caminho para que a gente possa acessar algumas coisas mais profundas e principalmente em relação a esses exercícios, para que em dezembro, dia 21 de dezembro, quando a gente finalize esse ciclo de 6, né, porque em novembro eu vou entregar esses materiais, a gente vai ter o nosso encontro sempre online, e aí em dezembro a gente deu um mês ali de fazer todo esse processo, a gente vai finalizar com o ritual Abre Caminhos, como teve no final do ano passado, que foi incrível e realmente repercutiu muito em muitas aberturas de caminho para quem esteve lá presencialmente. Mas aí a gente vai fazer esse Abre Caminhos e também um lugar para a gente se reconhecer. Estou super feliz porque até agora a maioria das mulheres são aqui de Curitiba, então esse encontro presencial ele vai estar bem fortalecido. Quem não for de Curitiba e estiver no laboratório com a gente vai estar online nesse encontro também. E aí vocês se organizem realmente para que a todo dia 21 eu preciso estar disponível? Não, dia 21 você precisa saber que eu vou estar abrindo os portais aqui e você vai estar dentro e que as energias vão ser ativadas e que você precisa estar com o seu material ali em dia, sem se sobrecarregar. Olhou a data do dia 21 ali de dezembro e, meu Deus, próximo do Natal, não sei se vou conseguir. Vamos começar a mudar essa percepção já de antecipar as coisas com uma ansiedade, de achar que não vai dar conta. Eu recebi muitas perguntas assim lá ali no início, quando eu abri dia 21 de maio a história do laboratório. Né? Não precisa dessa ansiedade, gente, não precisa dessa coisa de, mas eu não sei se eu vou conseguir, não sei se eu vou dar conta, eu tô cheia de coisa na vida. Exato, essa aqui não é mais uma, essa é uma só, e potente o suficiente para você ficar, se fizer sentido. Então, quando a gente fizer esse encerramento, o que a gente está usando? Todos os recursos informacionais e vibracionais que foram trabalhados ao longo desse período de junho até dezembro, para que a gente tenha sustentação energética para fazer um ritual Abre Caminhos com essa autonomia, com essa confiança, com essa verdade, com essa percepção, com essa potência, com essa autoestima. Então, entende? A gente precisa trabalhar todos esses aspectos para chegar num ritual, cada uma com a sua responsabilidade, com o seu trabalho interno, entendendo que não sou eu que vou abrir caminhos para ninguém. Sou eu que crio o espaço e as condições favoráveis para que a gente lembre que cada uma de nós tem a potência criativa para abrir caminhos para si mesma e para o seu entorno, como, quando e da forma que fizer sentido para si. Todo dia 21, material compartilhado no grupo e a data do encontro daquele mês. O grupo
fecha as inscrições no dia 15 de junho. As aulas são sobre astrologia, tarô e sistemas energéticos e elas vão poder ser adquiridas de forma avulsa para quem não estiver dentro do laboratório. Sim, mas nem se compara. É claro que no laboratório eu vou estar entregando isso de uma outra forma e com todo um suporte. Mas sim, essas aulas vão ficar gravadas e podem ser adquiridas para quem não estiver sentindo ainda que é o momento de ingressar numa comunidade como essa, né? Então é de forma limitada, todos esses materiais vão ficar disponíveis somente até o final do ano. Então é realmente para a gente pegar esse fluxo, não é algo para ficar rolando por aí. O que vai vir depois é para depois. A estruturação do laboratório ela é feita realmente para acontecer enquanto estamos dentro desse laboratório. Lili disse que faz agora ainda mais sentido a mandala astrológica. Sim, e é isso que é uma das minhas maiores intenções, colocar realmente sentido na mandala astrológica através dessa compreensão de que temos ali uma programação em espiral e precisamos entender cada uma dessas partes para se organizar aqui e administrar os acontecimentos de uma forma íntegra, né? Então, nesse processo todo, o que eu senti e elaborei aqui é muito importante que seja acessível para esse pequeno grupo de pessoas. Não coloquei um valor de investimento simbólico aqui, porque eu quero abrir para o máximo de pessoas. Não, eu coloquei simplesmente porque é uma mensalidade para que a gente tenha essa comunidade, organize essas informações e seja o mínimo ali para eu começar a usar essa parte de tempo para estruturar toda essa parte do Amarcura e entregar para pessoas que estejam dispostas. Não é algo que está relacionado ao valor disso como um curso, como conhecimento, porque isso, né? Eu já faço isso gratuitamente aqui no Instagram, gente. Então, formar uma comunidade por um valor acessível de mensalidade é uma extensão disso. Então, é R$80 por mês. R$80 por mês para receber toda esse conhecimento, essa força e estar dentro dessa dinâmica pelos próximos 6 meses. Então, a quem for fazer essa inscrição até dia 15 de junho, vai fazer um Pix de R$80, já vai entrar para junho. Quando chegar dia 15 de julho, também vai fazer um Pix. E essa foi outra coisa que eu senti de fazer bem de forma manual. Poderia fazer tudo dentro de uma plataforma para você pagar tudo de uma vez ou para descontar direto. Gente, tá tudo muito assim hoje, né? E tem algumas coisas, principalmente essas relacionadas a campos energéticos e esse tipo de trabalho que me incomoda ser automatizado. Então, o que é importante? Você lembrar que você tem esse compromisso, que não é comigo, mas é com um lugar de desenvolvimento que você assume para você. E lembrar que todo dia 15 você vai fazer esse Pix para continuar ali, vai colocar o ingresso de volta na nave, vai apertar o botãozinho ali de novo para a porta abrir, vamos para outra etapa, vamos para outra camada, vamos para outro andar da nave e a gente vai fazer isso juntas. Então, quando cada uma está comprometida consigo, até mesmo essas partes de ser R$80 a mensalidade, de você fazer o Pix todo dia 15, de você chegar ao final com todos esses materiais lidos, com muita tranquilidade, com as aulas assistidas, isso é para você, isso é para facilitar para você ter como recurso e chegar realmente com essa autonomia para poder abrir caminhos para o que vai vir de mais intenso e de mais profundo para o próximo ano, porque agora esse ano é um ano de estruturação, é um ano de fazer realmente essas limpezas e a gente está no meio dele. Então, se a gente está no meio dele, como é que você vai escolher finalizar a próxima metade? Como é que você vai escolher experienciar essa próxima metade de 2023 com essa mesma sensação, com essa mesma percepção, com essas mesmas experiências, com os mesmos padrões, com os mesmos hábitos? Não, gente.
Ou sim, se você quiser, mas acho que não. Eu acho que não é necessário quando a gente tem todos esses recursos e pode realmente abrir caminhos de uma forma leve no estado delicinha de ser e com comprometimento consigo mesmo. Então, compartilhei aqui como é que foi o Amarcura sendo elaborado, como é que eu cheguei até o Laboratório Curadoria Amarcura no mês passado, como é que vamos abrir caminhos a partir de 21 de junho até 21 de dezembro, como é fácil você chegar até esse lugar se você estiver em ressonância com essa proposta de passar pelos 6 ciclos para abrir caminhos por conta própria depois. A gente vai finalizar esse momento, esse ciclo, essa jornada, esse laboratório curadoria presencialmente com quem tiver disponibilidade. Quem não tiver disponibilidade vai receber a força e a abertura da mesma forma, porque se prepara para isso, não pode ser diferente. Então, quem tiver dúvidas, para além do que eu já trouxe aqui, até dia 15, pode tirar essas dúvidas tranquilamente, me manda uma mensagem, me manda um áudio, conversa sobre aquilo que você está sentindo em relação a essa proposta. Depois do dia 15 eu vou fechar a portinha da nave, vou acomodar a tripulação e aí, dia 21, a gente vai partir e não tem volta, a gente só vai para frente em espiral e trazendo toda essa energia realmente do Amarcura para as nossas vidas. É muito significativo, é muito rico e eu fico muito feliz de estar realizando algo que eu nem sabia como iria ser, né? E que isso está se desenhando e se formatando dessa forma tão fluida e mágica, porque vocês não fazem ideia das coisas incríveis e desafiadoras que acontecem quando a gente está fazendo esse tipo de ancoramento. Porque vocês sabem que, né, não é o caminho comum, normal, não é o esperado causar uma falha na Matrix no meio do caminho, né? Mas a gente tá aqui firme e forte, causando a falha na Matrix e chamando mais gente para ir junto. Então, se isso fizer sentido para você, entre em contato até dia 15 de junho. Depois não vai adiantar chorar e falar que não tinha visto, porque eu estou aqui chamando. E é uma satisfação mesmo imensa, uma alegria seguir abrindo caminhos aqui com vocês. Bueno, besitos para quem passou por aqui hoje, para quem deixou esses comentários, depois entre em contato e seguimos sempre avante. Até a próxima!